tarde, pessoal. Hoje a gente vai começar a falar de força de atrito e força-peso. Mais precisamente, a gente vai detalhar cada uma dessas situações e mostrar a diferença de força-peso, força de atrito e associar com a segunda lei de Newton, que seria a dinâmica. A força de atrito seria nada mais do que uma força contrária à sua ação, como mais precisamente como na terceira lei de Newton, ação e reação. Se você imprime uma força para a direita, por exemplo, a força de atrito seria para a esquerda. Se eu aplico uma força para cima, a reação, que seria a força de atrito, seria para baixo. É uma força contrária. E um detalhe importante da força de atrito é que eu sempre vou estar em contato com alguma coisa. O objeto precisa tocar o solo. Poderia ser uma areia, poderia ser um piso, um terreno rochoso. O importante é que ele precisa estar em contato com alguma coisa, encostar em algo. Então, quando ele encostar em algo, a gente vai analisar, sabendo que essa força de atrito, eu posso pensar nela quando eu estou em repouso, que é parado, ou quando eu estou em movimento. Em qualquer uma dessas duas situações, eu tenho força de atrito. É claro que eu vou ter uma situação quando eu estou parado e vou ter outra quando eu estou em movimento. Detalhe importante para a gente entender isso é que seria uma forma, a força de atrito é uma forma para que você pare, para que você não tente movimentar o objeto. Por exemplo, se eu quisesse aplicar uma força para correr em um piso de uma casa, por exemplo, eu gastaria uma energia. Só que se eu tentasse aplicar essa força em uma areia, eu teria um comportamento diferente. Por quê? Porque essa área como ela é mais rígida, é mais complicada, eu gastaria mais energia para fazer o mesmo percurso. O coeficiente de atrito, que a gente vai detalhar aqui, muda porque o território mudou. Temos dois tipos de força de atrito: o atrito estático e o atrito dinâmico ou cinético. No atrito estático, o objeto está parado ou em repouso. Eu vou continuar tendo a ideia da força de atrito, a diferença é que o objeto não tem velocidade, ele vai estar parado. Agora, no atrito dinâmico ou atrito cinético, eu vou ter uma força de atrito com o objeto em movimento, em que nessa situação, se você for gastando energia e perdendo energia, o objeto vai acabar em algum momento entrando em estado de repouso, que seria parar. Para fazer o cálculo da força de atrito, a gente utiliza a fórmula. Força de atrito é igual a μ, que é essa letra grega que parece um U, vezes a normal. Esse coeficiente de atrito, ele vai valer dependendo da região que você está. Às vezes ele é um pouco maior, às vezes menor. Geralmente você tem essa informação. Se eu não tiver essa informação, eu vou te dar a força de atrito e a força normal, e você descobre esse coeficiente de atrito, que pode ser estático, que é quando eu estou parado, ou dinâmico, que é quando eu estou em movimento. Para calcular a força normal, lembrando que força normal seria a força contrária à força-peso. Força-peso é uma força que te aponta para baixo, que está ligada diretamente à gravidade. A força normal, ou eu aplico na fórmula da força de atrito e descubro o resultado, ou eu aplico o cálculo da força normal usando a fórmula da força-peso. Normal é igual a massa vezes gravidade. Lembrando que a massa vai estar em quilogramas. Se eu fizer essa situação, eu vou encontrar o valor da força normal, que é uma força que seria a reação da força-peso, que é uma força direcionada à gravidade. A força-peso é uma força de reação diretamente ligada à gravidade, que seria uma denominação pelo Isaac Newton, né? Denominação de gravidade. Por exemplo, se eu quiser calcular a força-peso é massa vezes a gravidade. P de força-peso, massa em quilogramas, e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Se você encontrar a informação em quilômetros por hora,
você vai ter sempre que converter. Por exemplo, eu te dou uma velocidade e está em quilômetros por hora. Eu converto para metros por segundo para depois utilizar a ideia da aceleração. Para quem não lembra, gravidade é a mesma coisa que aceleração. Por isso, metros por segundo ao quadrado. Detalhe importante para a gente pensar é quando dois ou mais objetos caem juntos ou no mesmo instante, não importa o peso, não importa a massa que ele tem, eles vão cair juntos, porque a mesma força que vai fazer os dois movimentar é a força gravitacional. Então, o que eu quero que vocês entendam? Se, por exemplo, uma pessoa com uma massa pequena, com 40 kg, e outra com 90, se os dois caírem juntos, os dois chegariam juntos ao solo ou ao chão. A diferença que muita gente fica revoltado, né? Seria a força-peso. Se eu tenho uma massa maior, o estrago seria maior, mesmo chegando ao mesmo tempo. Quem tiver essa dúvida, é até legal a gente testar, mostrar que quando não importa a massa que você tem, a força gravitacional, a força-peso, vai ser diretamente proporcional à sua massa. A gente chega junto no mesmo local, se for arremessado junto, só que o estrago é maior em quem tem uma massa maior. Como eu calculo a força-peso, que é o P, é igual a massa em quilogramas vezes a gravidade, em metros por segundo ao quadrado. E essa parte desse slide está só para te explicar, né, o que seria a aplicação da fórmula. Força-peso, que é o P, é igual a massa vezes gravidade. Para a gente aplicar a fórmula de força de atrito, a gente vai dar uma olhada nesse exemplo, né? Exemplo número 1, que vai ser uma aplicação direta da fórmula. Se você prestar muita atenção no exercício, a primeira informação que ele me dá seria a massa. 20 kg é a unidade em massa, e pelo que a gente já percebeu, a massa já está em quilogramas, então eu não preciso fazer conversão nenhuma. Lembrando que se precisar converter, 1 kg é 1000 gramas, a informação que ele te der é X, aí você faz essa análise. Outra informação que ele me dá é que apresenta peso igual a 350 newtons. 350 newtons é, basicamente, a força-peso. Esse N na frente do 350 é uma unidade de força. Nesse caso, o próprio exemplo ele já te fala que seria a força-peso. O que eu vou ter que pensar, né? Ele quer a aceleração gravitacional, então ele quer a gravidade. Então vamos lá. Aplicando a fórmula, a relação da força-peso, peso é igual a massa vezes gravidade, o peso a gente tem que é 350 newtons e a massa é 20 kg. Então aplicando a fórmula vai ser 350 é igual a 20 vezes G. O 20 está multiplicando, você vai passar ele dividindo, tendo que a gravidade então é 350 dividido por 20. E efetuando a divisão, você vai encontrar 17,5 metros por segundo ao quadrado.